Vamos começar aí nosso papo da rodada, que dá aquela passada rápida, geral, aquele destaquezinho pra gente comentar aí sobre os jogos. Começando com Vasco e Criciúma, e aí? Olha, um resultado surpreendente, talvez não pela vitória, mas por uma vitória tão elástica, com 4 gols. Talvez o destaque seja o Bolasie, né, o atacante africano que desencantou, fez seu primeiro gol, deu assistência e resultou na. Não se sabe se ele pediu demissão ou foi demitido o técnico do Vasco. Pois é, saiu a primeira vitória do Criciúma, né, no Brasileirão, uma sapecada 4-0 lá em São Januário, um resultado espetacular. O primeiro tempo que começou bem, mais ou menos, poucas finalizações, mas terminou de forma interessante, né? O Criciúma abriu 1-0 com o Felipe Matheus, um golaço, ajeitada de peito e um chute maravilhoso. E o Vasco perdeu a oportunidade de empatar no finalzinho, com o pênalti lá do Verratti, né? Uhum. Segundo tempo já, um passeio do Criciúma. Felipe Matheus de novo, Bolacier, Meritão marcaram aí, decretaram essa incrível goleada do time de Santa Catarina, né? A torcida do Vasco chegou a aplaudir o quarto gol do Criciúma, talvez de forma irônica ali, mas protestou muito também, xingou muito também, e o técnico caiu, né? Como você falou, a gente não sabe se ele pediu demissão, se ele foi demitido, tá uma bagunça, mas não daria para resistir uma derrota dessa em casa, num, num ano que o Vasco ainda não aconteceu também, né? É, Então, um resultado surpreendente, mas tem muita coisa para se arrumar ali no Vasco. sim. E, bom, próximo jogo, Cuiabá e Atlético Mineiro. Talvez não tão surpreendente a vitória do Atlético Mineiro, mas um resultado elástico também, 3-0. Talvez o destaque, o gol do Scarpa, imitando o Ronaldinho Gaúcho, cobrando por baixo da barreira. Saiu até comemorando, né, com Hang Loose. E Uhum. uma vitória que talvez tenha mexido também com os bastidores do Cuiabá, que durante a semana vem sendo vinculado que o Daverson estava com pré-contrato, que o Santos estava interessado no futebol dele, e logo em seguida da partida, da derrota, o presidente vem e declara que Davidson não joga mais esse ano, não joga mais na temporada. Pois é, o Galão da Massa venceu, completo domínio da partida. O Vargas voltou a marcar gol aí depois de quase um ano sem marcar um gol. Quase marcou dois, né? O segundo foi anulado por impedimento. Fez uma partida muito boa, voltou a fazer uma partida boa. O Scarpa gênio, esse golaço lá, Ronaldinho Gaúcho, só mostra a qualidade dele. No gol anulado do Vargas, a jogada começa com o Scarpa também, uma visão, assim, é de outro mundo. É de quem sabe jogar Sim. bola, que tem muita visão, né? O Paulinho fez o terceiro gol do Galo de pênalti. O Galo que assume aí a liderança provisória do campeonato. Cuiabá segue sem vencer, sem marcar gol, sem mostrar nada até agora no campeonato. É engraçado que sem marcar gols e o destaque do ataque acaba sendo afastado. A gente não Pois vai é, entender, né? pois é. Bom, encerrando os jogos de sábado, Bahia e Grêmio, um triunfo do Bahia em casa. É um jogo equilibrado, é, oportunidades de gols, acredito, de ambos os lados, mas acabou sendo o triunfo do Bahia em casa. A Bahia venceu, é o único mandante de sábado que saiu vitorioso. Mais um golaço do Everaldo. Já havia Sim, marcado ali no Bavi um golaço, uma pancada, e agora tirou o zagueiro Kahneman ali pra nada. Fez o único gol da partida, resultado merecido. O Bahia controlou o jogo com o forte meio-campo que eles têm, ditaram o ritmo da partida ali. O Grêmio vem de uma batalha ali na Libertadores que conseguiu vencer com um a menos. Hoje lutou até, mas o desgaste pesou também na partida. O jogo teve a curiosidade aí do Renato Gaúcho, né? Que saiu pro vestiário antes do apito final. Acabou tirando todo mundo do banco, só ficou lá o médico e o massagista. sim. Meio que em protesto contra o juiz, que expulsou o Diego Costa. Cara, o Renato Gaúcho tem muito crédito. É uma figura, um personagem do futebol brasileiro, mas essa aí eu não curti, na verdade. Deixar o time em campo ali nos acréscimos, o jogo tava 1-0 só, sabe? Daria pra tentar alguma coisa. Sim, Não gostei da atitude dele. o empate fora de casa, mediante a situação, seria um ótimo resultado. E quase que ele colocou a perder, talvez tomando mais um gol, porque poderia gerar uma desconcentração do time em campo. Então, um comandante não É, pode tomar essa atitude.
O juiz não foi bem. Ele deixou a bola rolar ali em lances faltosos, em lances que leves, assim, ele era muito rigoroso. Parecia que ele estava escolhendo, assim, esse eu vou dar falta, esse não. Não tinha um critério bem definido, sabe? Isso deixou os dois times, né? Não foi só o Grêmio que reclamou, não. O Bahia Sim. também viu os jogadores irritados ali. Everton Ribeiro, que é meio paz e amor ali, também estava irritado com a forma que o juiz estava levando o jogo. Mas é isso, o importante é que o Bahia jogou bem, mereceu o resultado, 1-0. Acho que assume ali o G4 provisório e segue subindo aí. Didi, encerrados os jogos aí de domingo da quarta rodada. Tivemos alguns empates hoje, né? Vamos fazer aquele resumo, começando pelo Flamengo e Botafogo. Isso, o Botafogo ganha do Flamengo por 2-0. Um clássico que no primeiro tempo o Flamengo ficou em cima, o começo com uma blitz, várias oportunidades antes de 20 minutos de jogo. E começo do segundo tempo, logo no começo o Botafogo faz o seu gol e o jogo muda. Aí, finalzinho do jogo, o Botafogo foi lá e decreta o 2-0. É isso, deu fogo, né? Depois de uma goleada lá contra o Juventude, o Botafogo fez uma partida bastante contra-ataque e venceu o Flamengo no Maracanã, né? É a terceira vitória seguida do Fogão, só perdeu na estreia, então acabou começando bem esse campeonato. Luiz Henrique e Savarino marcaram os gols do Botafogo no segundo tempo, né? Teve outra chance, uma delas, uma defesaça do Rossi no chute do Jefinho. A proposta do Botafogo funcionou, soma mais 3 pontos no campeonato. Já o Flamengo, não sei se pode falar uma pressãozinha aí pro Tite, né? O Flamengo teve posse de bola, chutou, mas chutou muito pouco, né? O Uhum. último passe parecia que não chegava nunca, né? Para aquela finalização mais clara, né? E dos últimos 3 jogos, um empate e 2 derrotas, somando aí a Libertadores. Não é nada alarmante, né? Mas como é Flamengo, tudo fica maior, né? Sim, talvez seja o perder na hora que pode perder. É, exatamente. Aí começamos com os jogos da 4 horas. Um deles foi a vitória do Corinthians em casa sobre o Fluminense 3-0. E eu acredito que os dois jogos, coincidentemente das 4 horas, foram jogos que parece que deu tudo certo pro time vencedor. O Corinthians, com dois lindos gols do Wesley, parece que tudo deu certo. O que não estava dando certo até então pro Corinthians, deu tudo certo contra o Fluminense. É, 3-0, com direito a um golaço, aço, né? O Wesley marcou 2 belos gols aí no primeiro tempo. O segundo assim, o segundo gol dele é coisa de cinema, cara. É tipo o gol de fazer montagem e ficar soltando nas redes sociais aí, né? O Corinthians ampliou com o Kaká de cabeça logo no comecinho, no primeiro minuto do segundo tempo. O Fluminense errou muito passe, não conseguia sair da marcação do Corinthians. O Cano falhou ali 2 vezes, uma delas deu origem ao gol do Corinthians. Ele tava lá muito recuado, recebendo a bola. Parece que não é a dele, né? O Cano é o Uhum. finalizador, então correu muito riscos ali o Fluminense. O estilo do Fluminense não permite, né? Errar esses passes, errar o tanto que eles erraram hoje, né? E pagaram o preço. Foi legal ver a torcida do Corinthians aplaudindo ali o Renato Augusto quando entrou. Também reconhecimento ali, ovacionado o Cássio, que ficou no banco, né? Uhum. Isso eu acho que para mim foi um destaque positivo. Acho que é muito importante quando uma torcida reconhece o ídolo que tem, mesmo no caso do Renato Augusto, ele já estando aí no time adversário. Parece que o Fluminense sentiu muito a falta do André, que parece que era a saída do meio de campo bem feita. E É acabava verdade. sendo um problema a saída de bola. Então, talvez o Diniz vai ter um problema em encaixar novamente essa saída de bola no dinizismo sem o André por enquanto. É verdade. Bom, o próximo jogo, Cruzeiro e Vitória. Uma vitória do Cruzeiro que fez os 4 gols da partida, porque o gol do Vitória Exatamente. foi um gol contra do Lucas Silva. É, pra mim, uma comparação ao jogo do Corinthians. Parece que tudo que estava dando errado com o Cruzeiro deu certo hoje. O Matheus Pereira faz um gol que a torcida estava sempre cobrando, o futebol dele. E o Cruzeiro, talvez uma despedida do Ronaldo, né, da SAF no Cruzeiro. É isso, né? O Vitória segue sem vencer no campeonato, né? Os gols só saíram aí na segunda etapa.
O segundo tempo começou agitado ali, o Matheus Pereira, 4 minutos de jogo já conseguiu marcar, o Vitória empatou 2 minutos depois, ou contra, né? É, o segundo do Cruzeiro já saiu aos 12 minutos com o Rafael Silva, e assim, né, de 2 minutos a 12, 3 gols ali, o jogo movimentado. Aí o terceiro saiu só aos 30 com o Arthur Gomes, que já decretou a vitória ali do Cruzeiro. A Raposa fez o que deveria fazer, chegou aos 7 pontos e o Vitória acende aquele alerta, né? Estamos na A, precisamos de alguma coisa a mais aí. Sim. Aí começam os jogos das 6h30. Fortaleza em casa, empata com o Red Bull Bragantino. E é aquele jogo de meio de tabela. Dois times equilibrados, fazem um jogo equilibrado. O Fortaleza numa ótima campanha que vem de tempo no trabalho do Vojvoda. E o Red Bull Bragantino, sempre aquele time chato, aquele time que sempre vai buscar o resultado dentro de casa e buscar pelo menos um bom resultado fora de casa. Tudo igual no Castelão, 1-1, né? O jogo. Os 2 gols saíram no primeiro tempo. O Red Bull querendo mais a bola ali. O Leão aí apostando mais no contra-ataque, que sabe fazer muito bem. Não é aquele demérito por jogar no contra-ataque, não. Ele é muito eficaz no contra-ataque. Dentro das propostas ali, achei o Fortaleza melhor, com mais chance, mas desperdiçou muitos gols. O time teve 8 mudanças, né, para a partida, depois que venceu ali o Boca Juniors na Sul-Americana. Acho que isso pesou um pouco. O resultado acaba sendo bom para o Bragantino, né, que soma mais um ponto fora de casa. E o outro jogo das 6h30 foi o empate. Juventude e Atlético Paranaense, 1-1. Os jogos com times do Sul sempre serão jogos pegados, sempre jogos disputados. E acabou sendo o que aconteceu, um empate de 1-1. Ficou no empate a partida. Teve um bom começo do Juventude, né? Abriu o placar ali com 7, 8 minutos com o Eric Farias. Atrás do placar aí, o Furacão começou a pressionar um pouco mais, mas foi esse jogo pegado mesmo, muita falta, reclamação, tudo mais que a gente já conhece lá do futebol do Sul. O Atlético conseguiu empatar só no segundo tempo, perto dos 35, com o Nicão, na reestreia dele. Fica nítido que o Nicão nasceu para jogar no Furacão. Uhum. Como ele se sente bem à vontade lá. Mas o resultado, assim, me parece ruim para os dois, sabe? O Juventude não pode desperdiçar o ponto dentro de casa e o Atlético parece ter mais time para só se contentar com o empate, né? Então fica aquele 1-1 meio chato para os dois. E encerrando os jogos de domingo, Internacional empata em casa com o Atlético Goianiense. É um jogo que eu defino como aquele jogo truncado no meio. Poucas oportunidades, o Borré consegue marcar finalmente um gol, né, no Beira-Rio, mas não foi o que a torcida esperava. Talvez por ser um time que subiu para a primeira divisão, sempre um time do calibre do Internacional vai esperar uma vitória. E acabou tendo que se contentar com o empate. Mais um empate nesse domingão, né? Primeiro tempo bem fraco, mas muito fraco. Aí eu vou pegar para assistir, focar no jogo, mas do nada tava vendo meme do tio Paulo, sabe? Porque o jogo tava fraco demais, velho. Acho que teve 2 chutes ao gol no primeiro tempo, sabe? Atlético Goianiense com a tática muito clara de se defender. Eu não quero que tenha jogo. Para mim tá ótimo o empate, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. O segundo tempo começou um pouco melhor, porque 4 minutos ali o Derek conseguiu abrir o placar. O lance foi bonito, né? Teve revisão do VAR, mas foi validado. Limpou o zagueiro e não toquinho por cima na saída do goleiro. Aí eu pensei, acabou o jogo, né? O Uhum. Atlético agora vai segurar tudo, mas o gol de empate do Inter aconteceu logo depois, ali, 10 minutos. Wesley cruzou, o Borré conseguiu de cabeça fazer um gol. E o jogo seguiu aquele ataque, contra-ataque da parte do Atlético, ataque do Inter. Acho que o Inter teve 70, 72 de posse de bola, muita coisa. 22 chutes, acho que contra 5 do Atlético Goianiense. Mas ficou nisso. Resultado muito bom para o Atlético Goianiense e decepcionante para o Inter. Fim da quarta rodada, hein, Didi? Faltava um jogo aí, São Paulo e Palmeiras. Aquele 0-0 meio decepcionante, né? Mas e aí, o que você achou? Começo de jogo, primeiro tempo, acho que foi muito truncado. Poucas oportunidades para ambos os lados. E é clássico. Clássico São Paulo e Palmeiras, decisão que teve no começo do ano. E vem vindo essa carga de um jogo tenso. E segundo tempo, sim, demonstra o futebol que as duas equipes podem apresentar.
Oportunidade de ambos os lados, o Palmeiras começa em cima e oportunidades que o Palmeiras estava em cima, o zagueiro do São Paulo salvou, o Caleri fez uma jogada de letra e a bola bateu na trave, várias oportunidades, cartões para a comissão técnica do Palmeiras que não pode faltar, um jogo pegado, segundo tempo falta também, muitas faltas e um 0-0 que talvez poderia ser um jogo melhor, mas infelizmente não teve gols. 0-0, muitos empates na rodada, né? Uhum. O clássico teve 6 zagueiros em campo, os dois times entraram com 3 zagueiros. Os dois times tiveram algumas chances, mas no geral foi um clássico meio truncado, pegado, né? No segundo tempo, o Palmeiras até me pareceu um pouco mais agressivo, mas ninguém conseguiu sair do zero. O lado positivo do clássico foi o abraço do Belmonte no Abel, selando as pazes aí entre eles. Mas de resto, não tem muito nem o que comentar. Então, eu iria agora, sei lá, para a resenha da classificação, que eu acho que vale mais. Classificação atualizada após esse jogo. Botafogo líder, seguido pelo Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense fecha o G4. E o Z4G? O que você acha? Bom, infelizmente começa com o Vasco, que entra ano após ano, parece que a luta vai ser sempre contra o rebaixamento, mas técnico novo, talvez novos ares, o time saia dessa zona, né? Logo em seguida vem Vitória, Atlético Goianiense e o Cuiabá, que é uma surpresa negativa, que a gente não esperava ele ser o lanterna logo no começo do campeonato. O Vascão aí no Z4 para preocupar a torcida, né? Será que mais um ano vai ter essa dor de cabeça? A torcida vai ficar aflita o campeonato todo, depois de um ano aí com a SAF investindo tudo, mas parece que as coisas não mudaram lá no Vasco, né? Enfim, a quarta rodada a gente encerrou, nos vemos na quinta, esperando que tenha menos empates, mais gols, e nos vemos em breve então. Com certeza. Compartilhe o vídeo, curta, espalhe pros amigos, vamos fazer aquela resenha bem legal. Valeu, Valeu, um abraço. abraço, abraço.